Normalmente, a cidade se forma a partir de um centro, mas as regiões que se espalham ao redor da cidade crescem em torno de sua própria referência, o seu centro. Pode ser uma igreja, uma praça, uma rua comercial, uma escola, pode ser até um aeroporto. Congonhas já foi o aeroporto mais movimentado do país. Em 2006 passaram por lá 18 milhões e meio de passageiros. Esse número vem diminuindo aos poucos. A ideia é que se estabilize na casa dos 12 milhões. Mesmo assim, é gente e avião que não acabam mais. São, em média, 423 voos todos os dias. Com um detalhe importante, ele está incrustado numa região altamente populosa da cidade de São Paulo. Mas afinal de contas, de quem foi a ideia de construir um aeroporto bem no meio da cidade? Bom, a história não é exatamente essa. Um Boeing 7238997 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição. De lá pra cá pro meio da selva onde vem o leão. A origem do nome Congonhas é tortuosa. Congonha é o nome de um tipo de erva mate muito abundante em Minas Gerais, na região onde hoje está a cidade histórica de Congonhas. Lá nasceu em 1767 Lucas Antônio Monteiro de Barros, que no futuro seria conhecido como Visconde de Congonhas do Campo, o primeiro presidente da província de São Paulo depois da independência do Brasil. Entre 1824 e 1827, o Visconde fez algumas coisas importantes, entre elas a primeira biblioteca pública de São Paulo. Disse que, em reconhecimento pelo seu trabalho, ganhou uma grande quantidade de terras na região sul da cidade. Pois bem, em 1936, seu bisneto, Vicente de Paulo, vendeu parte de sua herança para a construtora Autoestrada fazer um novo aeroporto. O antigo, conhecido como Campo de Marte e até hoje em atividade, sofria com os constantes problemas de alagamento, justo na Marginal Tietê. Que situação! E foi assim, em uma região remota da cidade, que em 1936 foi inaugurado o Aeroporto de Congonhas, nome dado por exigência do herdeiro do Visconde, o mundialmente conhecido CGH. Mas o nome oficial é Aeroporto de São Paulo. E lá se vão mais de 75 anos desde que o seu Pedro Fumaça fazia uma fogueira na cabeceira da pista para orientar as aeronaves em sua descida. Não tinha nada por perto, né? O Estado procurou muito qual seria o terreno para fazer esse aeroporto. E dos três terrenos, grandes terrenos que apresentaram para o Estado comprar, aquele era o melhor localizado porque ele era alto. Então, ele foi escolhido e, para isso, o proprietário fez um campo de aviação particular, improvisado, para pousar, para mostrar ao Estado, para convencer o Estado a comprar aquele terreno. 3 anos depois já teve o primeiro voo internacional e já tiveram que fazer a reforma para receber a alfândega, isso tudo que não estava previsto no programa, né? Ninguém sabia fazer aeroporto, entendeu? Era um experimento também. E eram realizados bailes lá, tem uns famosos bailes de carnaval que aconteciam lá, né? Enquanto isso, a cidade começou a chegar, né? Chegou perto demais. Lógico, essa é uma história simplificada, principalmente porque esse não é um documentário sobre o aeroporto, mas sobre o que significa ter o aeroporto como vizinho. Se em 1936 a cidade começava a se expandir para a região sul, hoje Congonhas está cercada de gente e de empreendimentos por todos os lados. São milhões de pessoas espalhadas por bairros de configurações completamente diferentes, um mostruário da diversidade que forma São Paulo. Podemos começar pelo finalzinho do Campo Belo, uma das áreas mais nobres da cidade. E você tem tudo ao redor, né? Você tem uma infraestrutura, além do aeroporto, você tem tudo ao redor, saídas para todas as rodovias, né? Aqui não é rota, tá? Logicamente a gente acaba escutando a turbulência
da nave, mas não o avião passando em cima como tem um pedaço de moema que pega. Tá? Isso Então, valoriza o mar? Acaba Não, valorizando. Desvaloriza quando as pessoas escutam o barulho na rota, né? O Campo Belo, na verdade, e o Brooklyn, houve uma explosão as construtoras realmente começaram a comprar muito em função da Operação Água Espraiada, que a prefeitura lançou, que deu condições do bairro crescer da forma que está crescendo. Para quem não conhece, prazer. Essa é São Paulo. Basta seguir por essas ruas arborizadas, de calçadas largas, dobrar na principal avenida do lugar, seguir até o fim e se deparar com uma espécie de muro. É o que separa o Campo Belo de algumas das favelas mais antigas da cidade. Entre elas, a da Vila Alba. Boa parte do bairro é ocupada por barracos, que junto com alguns bairros da classe média da região passam pelo mesmo momento, a desapropriação. A cidade que não para resolveu ir um pouco mais adiante, levando as águas espraiadas da Marginal Pinheiros até as estradas que ligam São Paulo à Baixada Santista. E para isso, o bairro precisa sair do caminho. Esse é um fantasma que parece morar na cabeceira sul do aeroporto. Se a continuação da avenida é uma realidade, o boato da ampliação da pista de Congonhas e a desapropriação que isso implicaria mexe com a vida dos moradores da Vila Congonhas e se junta ao barulho e à estranheza de ver diariamente objetos de várias toneladas voando sobre suas cabeças na difícil arte de morar colado a um aeroporto. Identifique, por favor. Vamos entrando? Não merecemos tanto assim. Estamos aqui desde dezembro de 70, né? É, vai fazer 41 anos agora em fevereiro. 41 anos. Vocês eram da onde? Nós viemos da Moca. Da Moca. E esse bendito aeroporto aí era um silêncio absoluto. O avião vinha de meia hora, de 40 minutos por aí. Eu jamais podia imaginar que ia ficar o inferno que ficou aqui, entendeu? Mesmo porque os aviões naquela época eram os Eletra, que era com hélice, entendeu? Então o barulho não era tanto. Agora, passados depois um ano e meio por aí começou o frege. Aí o itinerário de aviação aqui triplicou, quadriplicou, aumentou que não foi brincadeira. Ó, tá subindo. Olha lá, viu? Se tocar o telefone aqui, eu faço você atender e você não escuta, não, se passar avião. Acostumar, a gente acostuma. Aí você fala assim, espera um pouquinho, até ele sair, mas logo em cima vem outro lá, espera um pouco. E fica assim, você não espera um pouco, passa 10, 15 minutos, você não espera um pouco. Tirou? Aqui é rota de aviãozinho pequeno. Eles passam tão baixinho aqui, que o rapaz estava consertando o telhado aqui, ele fazia assim. Eu fazia, abaixo porque, leva a cabeça. Você senta na cozinha de costas para a porta, quando passa esse diabinho aí, você sente o vento abanar, viu? Vou te contar, viu? Só aquela pressão de vento. Olha lá, tá vendo o rabinho dele ali? Olha lá, olha lá, tá vendo? Dá pra ver? Uhum. Olha, ele vai chegar até aqui, quer ver? Essa árvore também podia ter cortado ela, já não vieram cortar essa, não cortaram aquela. Olha lá, ele vai virar, olha lá, que pena, olha lá, ele virou antes, olha lá. As pessoas que vieram para o aeroporto, e é bem verdade, o aeroporto não foi feito na cidade. O aeroporto foi feito longe para o inferno da cidade. Ele foi feito a 7,5 km da cidade. Se você pega o marco, se você imaginar que São Paulo nasceu da Sé para lá, né, São Paulo na realidade é Moca, não é isso? Moca. Depois que ele veio, então, para cá. Então foi para Perdiz, que era tudo chácaras. Aqui a Paulista, tudo chácaras, sítios, etc. Tal. E aí era 7,5 km. Agora você imagina sem estrada 7,5 km, longe para diabo, né? Então essas coisas foram crescendo. A legislação aeroportuária, ela não era muito clara. Tinha que ser longe para evitar o avião cair. Aliás, era evitar o avião cair. Não estava em foco ainda a questão da poluição sonora, da poluição química, porque também, de longe, o cara ia imaginar isso, né? Tinha o córrego da traição, era aí. E um brejo aí. Então, era um córrego. Tanto é que ela tinha um cara do lado do córrego, como nós vimos que era córrego, não, no córrego não, vamos sair daqui. E era uma casa lindíssima que tinha lá para vender.
Nós não quisemos por causa do córrego. Quando nós viemos para cá, começou. Aí abriram aí a Bandeirantes, o viaduto que aí não existia, fizeram o viaduto e o progresso está aí. Abriram a avenida aqui Pedro Bueno, que não tinha, ela era uma rua só de uma estreita, ela não era avenida. Tanto é que vê essas árvores que tem no meio da rua, aquelas brutas figueiras, que eram chácaras que tinham aqui, né? Aqueles brutos terrenão. Tanto é que aqui na Pedro Bueno mesmo tem casinhas antigas. Você passa por aí, você vê, bem velhinhas, né? E a turma fala, o aeroporto já estava aí quando você veio aqui. Mas tem muita gente antes de nós que já estavam aqui antes do aeroporto nascer aí. Aquela casa de gesso, aquela casa de fogos, tá vendo? Aquele pessoal na frente, aquela chama Casa de Fogos Caramuru. É o Dal. Já entrevistou o Luiz Carlos Dal? Não. Se você quiser dar um pulinho lá depois, tudo bem. Legal. O Dal foi criado aqui. Eu sou sincero, eu para mudar daqui, só se for na minha velhice para ir para o interior, porque por enquanto eu amo isso. Olha, velhice tem muito velho no bairro, né? Tem. Hoje a maioria aqui tem 80 anos, a minha mãe tem 82. Meu tio morreu com 87, que ele foi um dos primeiros moradores daqui, entendeu? Então, é o que ele falava pra gente, que quando veio pra cá, é aqui que era o lugar dos pobres. Mesmo que a casa dele hoje vale R$1 milhão. Pô, aqui é maravilhoso. Aqui é o seguinte, é uma sociedade de 60, 70 anos. A grande maioria nasceram e foram criados aqui. Aqui teve rio que a molecada nadava, né? Enfim. Tá, e as pessoas, à medida que você vai debatendo, você vai conhecendo elas, são muito despojadas, tá? Se não me falha, a segunda maior colônia nipônica depois da Liberdade, tá? Não sei se é por causa da Chechinoia que tem aqui, né? Tá, o seu Ernesto ali, está aqui há 35 anos, diz ele, espetando, né? Aquelas coisas, né? Era tudo mato, aquele capim gordura, uns 2 metros de altura, que só tinha escorpião, rato, barata, até cobra. Mato e entulho. Comecei a limpar entulho e ia fazer campo de futebol para a molecada jogar bola, né? Só que depois limpando coisa. Pensei que bola não dá certo, porque bate no vidro tudo, quebra. Aí turma reclama. Aí comecei a plantar. Esse daqui foi o primeiro pé de abacate que ele plantou quando ele chegou aqui. Isso aqui, ó. Tem 30 anos aí? Tem 30 anos. Também tem abacate, viu? Já tem abacate aqui. Só que cai muito também, né? Isso aqui é pé de cerejeira. Isso aqui é pé de poncã. Ali no Seu Ernesto, se você ouvir o barulho d'água onde está indo embora, ali era uma cachoeira, que hoje ela tá junto com o esgoto indo embora. E se você subir ali, na plantação dele aqui, você vai ver que brota água. Isso é um negócio que hoje, quem mora aqui sabe. Agora aqui eu te mostro aqui do lado, na rua, você vai ver a água indo embora, água nascente. Vamos ver. Vamos lá. Dá pra ir a pé, ó. Isso aqui não tinha nada. Ó. 24 horas por dia. Que isso aqui que acontece? Eram as nascentes de água, tudo aqui. Daí a água sai aqui. Porque ele canalizou pra fazer a caixa. Transparente. Água potável, você pode ir lá e beber. Aqui do sítio aeroportuário para a pista, ele é inadequado, porque a base de referência ali, descida de avião, eu gero o quê? Eu gero uma distância. Toda vez que o Estado for em cima de alguém... Sabe que não é nada disso. Esse é pequenininho, ó. Tá passando aqui em cima, ó. Embora a medida sonora decibel seja relativa, não podemos escapar de fazer uma pequena comparação. Enquanto um sussurro não passa de 20 decibéis de frequência, um jato, no momento da decolagem,
chega a emitir 140 decibéis. Bem pouco saudável, né? Normalmente, conviver com isso é difícil, mas existem coisas que parecem impossíveis com um barulho desses. 2 exemplos. Colocar um grupo de crianças para dormir em uma escola de educação infantil. Ou ainda, jogar golfe, um esporte que exige um nível altíssimo de concentração. Espera passar o barulho, quando está passando o avião a gente para. Entendeu? Aí tem vezes que o helicóptero fica parado aqui em cima. E tudo bem. Acostumo. Praticamente todos os campos de golfe do mundo, praticamente, não todos, praticamente todos estão em cabeceiras de aeroporto. Isso por quê? É mais barato o campo, o espaço. Porque precisa de um espaço muito grande, né? Exatamente. Não pode construir cabeceira de aeroporto porque é perigoso, mas pode fazer um campo de golfe. Dá uma tremidinha. Bem basiquinha, mas dá. Tá passando agora, né? Vocês estão falando agora, eu tô passando a prestar atenção. Ah, vocês incomodam ou não? Incomoda? Tudo jóia. A gente tá acostumado, então passa como uma coisa rotineira mesmo, né? Mas quem chega, quem vem visitar, se incomoda, né? Várias pessoas comendam, a gente não mais. Porque acostumou, né? E as crianças, até se adaptarem, sentem um pouquinho. Esses são os maiorzinhos, tem 6 anos. Você fala alto, mas é por causa do barulho, Aí você fala baixo, o cara, o que foi? Não, já falo alto pra... Eu tenho que falar 2, 3 vezes. Mas quando para o barulho, você continua falando alto. Mas não para, como é que vai parar? Aqui não tem como parar barulho. Então, o motivo de todas das perguntas aí, qual que é o problema? Era um riachozinho. Diz que a turma pescava, feitinho aí. Não foi no meu tempo, foi antes disso. Em 1970, enquanto a seleção tricampeã descia em Congonhas e os jogadores eram presenteados com um fusquinha cada um pelo prefeito da cidade, a região também ganhou um presente, e quase tão barulhento quanto o aeroporto, a Avenida dos Bandeirantes. Ela foi construída por cima da antiga Estrada da Traição, que já corria por cima do canalizado Córrego da Traição. Esse nome foi dado porque na beira do córrego, um filho adotivo de Borba Gato teria feito uma emboscada contra o próprio pai. Por causa disso, funcionou durante anos, em uma das esquinas da avenida, uma padaria com o inusitado nome de Rainha da Traição, onde hoje funciona uma loja de uma rede de conveniência. Durante 40 anos, grande parte dos caminhões que se dirigiam ao Porto de Santos usaram essa avenida para cortar a cidade. Hoje, com o Rodoanel, o trânsito diminuiu, como também diminuíram as lojas de piscinas e barcos, que, assim como as lojas de imóveis, traçaram a vocação comercial da avenida desde os tempos em que os jogadores da seleção passeavam por ali a bordo dos seus fuscas. Aí faz, transforma as madeiras em móveis. Ah, o povo gosta, né, meu? A maioria gosta. Referência que a gente tem da oficina, por exemplo, o pessoal, todo mundo conhece, que é o Washington Luiz. Então, onde você está? Eu estou na Washington Luiz, na frente do aeroporto, a primeira rua passando o Pontilhão da Bandeirantes, à direita. Pô, mas como é que é, não sei o quê? É onde caiu o avião. Tá bem, não dá para falar de morar perto do aeroporto e não falar da questão do medo. 2 grandes acidentes dão um tom de tristeza à história da região. Em 1996, um avião caiu logo depois de levantar voo da cabeceira sul. Caiu sobre casas, matando passageiros, tripulantes e alguns moradores. Hoje, a rua onde aconteceu o acidente já mudou de assunto. Quase não existem marcas da tragédia na paisagem. Já o segundo acidente ainda está vivo na cabeça dos moradores e nas paredes do bairro. Eu já tinha saído, era umas 6h30. Mas assim, ninguém ouviu muita coisa. Mas assim, depois foi terrível, né? Foi terrível, isolar a rua, aquele cheiro ruim, ficou uns 3 semanas um cheiro, bicho. O acidente aconteceu no limite norte de Congonhas, na entrada do Campo Belo. Se vamos para o aeroporto de carro ou de ônibus, é por aqui que a gente chega. Último lugar visitado em nosso giro, onde moradores antigos resistem ao crescimento desenfreado da região. Um crescimento com a marca da metrópole, que transforma a cidade dos cidadãos na cidade dos automóveis.
Era outra coisa. Eu brincava na rua o dia inteiro. Sabe o que é jogar taco? A gente jogava o dia inteiro. Botava as madeiras, os tacos e jogava. Passava um carro cada dia comercial, assim. Depois aí foi piorando, aí a hora que abriu Águas Praiadas, acabou. Minha filha, por exemplo, não tem condição nenhuma de ficar na rua, não tem nem... Que idade que ela tem? Tem 9. E ela, quando tem feira ali, tem uma feira, ainda estão arrumando, né? Tá passando o caminhão, elas vão pra rua, porque vontade de ficar na rua, sabe? Eu nasci aqui nesse bairro, nessa rua ali embaixo. E assim, as pessoas perguntam pra mim, e o avião? Eu falo, que avião? Eu não sinto barulho, porque eu já tô acostumado. Que idade você tá? Eu já tô com 40, há 40 anos que eu ouço barulho. Ô Eduzão, é o seguinte, eu tô com o pessoal da TV aqui, e eu falei que o avião passa aí, você tem um sinalizador na sua casa que passa aí em cima, e a gente queria falar com você, fazer um negocinho agora, pode ser? Como tinha fechado, você tá falando de avião agora, eu tô olhando. Senão eu não tava nem aí, eu já tinha... Pra mim é tudo bem, tá em casa. Se você filmar da janela do meu banheiro, parece que o avião vai entrar pela janela. Porque ele vem assim, em direção à janela, assim, você olha ele bem de frente, né? Aí quando ele chega, ele passa assim. Ai, meu Deus do céu. Será que esse vai... Tomara que não falhe um motor. Eu, quando eu mudei pra cá, falei, tenho medo que caia uma peça, um parafuso, alguma coisa, né? Eu moro aqui desde 1960, só que eu morava um pouco fora da rota. Nós sempre tivemos o problema do avião. É um problema, é uma coisa que você tem que engolir, que você é obrigado a suportar. Né? Agora, por que você engole? Por que você continua no bairro? O que é tão legal no bairro que você continua? É legal porque eu tenho a minha casa, que é a minha, que eu comprei, né? Então eu tenho ela. Eu tô trocando por uma lá em Alphaville, por uma lá no Morumbi. Se o pessoal quiser, ó, número 33 aqui. Que nave é essa aí? Não sei. São de 4 em 4 minutos. Sobe. E no fim do dia eles descem, mas desce um atrás do outro que você olha, você vê 3, 4 aproximação. E o som, o barulho da descida é muito mais alto que o da subida. É melhor quando ele depende também do tempo, porque no verão é um barulho e no inverno é outro. Não sei se é a densidade do ar, não sei o que é. O atrito, né? Aí minha mulher estava no quarto do meio, né? E eu falei, puxa, esse passou baixo, né? E aí tocou a campainha, era a vizinha do lado, e falou, seu Eduardo, caiu um avião. Eu não tenho medo de cair um avião em cima da casa, isso eu não tenho. Até porque eu acho que avião é muito caro para cair, entendeu? Meu tio falava isso. Então você vê que nós somos... Mas eu acho que... Mas nesse aspecto eu não tenho. Eu tenho medo nesse aspecto de decolagem, de subida, da proximidade de acontecer um acidente grave e aí vai todo mundo em volta. Mas de ele... Quer dizer, a proximidade tem a ver com o medo indiretamente tem, né? É culpa do Santos Dumont. É culpa do Santos Dumont, né? Feliz seria o mundo se ao ligarmos uma câmera em qualquer situação que não fosse de comemoração, as pessoas começassem a cantar, dançar e declamar poesias. Mas a vida não é assim. Luz de rec acesa e quem aparece na frente da lente já tem uma queixa a fazer. Porque com tanta coisa que acontece, você confunde. E o aeroporto é um lugar privilegiado para reclamações. Barulho, movimento, um medo extra adicionado aos medos tradicionais da cidade, constantes revoluções viárias, construção civil desenfreada. Até de uma chuva de querosene ouvimos falar. A chuva de querosene sempre teve. Isso aí não adianta eles falarem que não tem. Você vê aquela limalha do querosene, né? Todas as casas têm cortina, aquele negócio todo, você entendeu? Então ela é real e faz muito mal. Mas mesmo incomodados com tudo isso, nossos entrevistados não estão propensos a mudar de região. Todos parecem esperar e se preparar para dias melhores.
seja reformando a casa, Fiz essa sala nova. Ficou show, hein? tentando criar associações que representem os moradores e seus sonhos de cidadania, plantando um jardim que nunca vai estar pronto e ainda guardando as lembranças de um bairro antes que elas se escoem pelos bueiros. E uma pergunta ficou para o final, por pura curiosidade: você tem medo de andar de avião? Como é que é? Nem gosto, tem pavor. Tem um pouco. Passei a minha vida dentro de avião. Eu viajei no tempo agora eu falei a marca dele. Triste comédia. A família paulistana não tem fim de semana, não tem praia nem montanha. Mas eu acho o seguinte, se é para falar alguma coisa, eu falo, faz um aeroporto na Avenida Paulista, com a cabeceira virada para a Praça da Sé e a outra para Brigadeiro Faria Lima. Faz uma pista suspensa para descer o A320, e embaixo faz condomínio de casas, entendeu? Vai ser...